Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo bíblico de congregação da semana 17 a 23 de fevereiro. Estaremos considerando o capítulo 22, parágrafos do 15 ao 21. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para juntos prepararmos as nossas reuniões. Como dito, estaremos agora considerando o nosso estudo bíblico de congregação e iremos fazer a consideração do capítulo 22, parágrafos do 15 até o parágrafo 21. O tema desse capítulo é: Seja feita a vontade de Jeová. E lá no parágrafo número 15, nós temos o seguinte subtítulo: Estou pronto para morrer. Então nós iremos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 15 e 16. Durante o tempo em que Paulo ficou com Filipe, chegou outro visitante respeitado, Ágabo. Os que estavam na casa de Filipe sabiam que Ágabo era profeta. Ele havia predito uma grande fome durante o reinado de Cláudio. Talvez eles se estivessem perguntando: por que Ágabo veio? Que mensagem ele traz? Todos olhavam atentamente para Ágabo, enquanto ele pegava o cinto que Paulo usava, uma faixa de tecido que poderia guardar dinheiro e outros itens. Ágabo amarrou seus próprios pés e mãos com esse cinto, então começou a falar. Sua mensagem era muito séria. Assim diz o Espírito Santo: o homem a quem pertence este cinto será amarrado assim pelos judeus em Jerusalém, e eles o entregarão às mãos de pessoas das nações. A profecia confirmou que Paulo iria a Jerusalém. Também indicou que seus tratos com os judeus ali resultariam em ele ser entregue às mãos de pessoas das nações. A profecia teve um profundo impacto nos que estavam presentes. Lucas escreve: quando ouvimos isso, tanto nós como os que estavam ali começamos a lhe implorar que não subisse a Jerusalém. Paulo respondeu então: o que estão fazendo, chorando e tentando enfraquecer a minha determinação? Estejam certos de que estou pronto, não só para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então a pergunta: que mensagem Ágabo trouxe e que efeito ela teve nos que ouviram? Então, após amarrar as mãos e os pés com o cinto de Paulo, ele disse: assim diz o Espírito Santo, o homem a quem pertence este cinto será amarrado assim pelos judeus em Jerusalém, e eles o entregarão às mãos de pessoas das nações. Então, ao ouvir essas palavras, as pessoas que ouviam começaram a implorar para Paulo não ir para Jerusalém, mas Paulo estava determinado. Leitura do 17 e 18. Imagine a cena. Os irmãos, incluindo Lucas, tentam convencer Paulo a não prosseguir viagem. Alguns choram, comovido pela preocupação amorosa que os irmãos mostram por ele. Paulo carinhosamente diz que eles estão tentando enfraquecer a sua determinação. Ou, como algumas traduções vertem o grego, eles estão partindo seu coração. Apesar disso, ele permanece firme em sua decisão e, assim como quando encontrou com os irmãos em Tiro, ele não permitirá que súplicas ou lágrimas o façam vacilar. Em vez disso, Paulo lhes explica por que ele deve prosseguir. Que coragem e determinação ele mostrou. Assim como Jesus havia feito, Paulo estava decidido a ir a Jerusalém. Paulo não estava procurando ser um mártir, mas, se isso acontecesse, ele consideraria uma honra morrer como seguidor de Cristo Jesus. Como os irmãos reagiram? Resumindo, eles reagiram respeitosamente. Lemos: como não conseguimos convencê-lo, paramos de insistir e dissemos: seja feita a vontade de Jeová. Os que tentaram convencer Paulo a não ir a Jerusalém não ficaram insistindo para que as coisas ocorressem conforme eles queriam. Escutaram Paulo e cederam, reconhecendo e aceitando a vontade de Jeová, apesar de isso ser difícil para eles.
Paulo tinha iniciado uma jornada que por fim o levaria à morte. Seria mais fácil para ele se aqueles que o amavam não tentassem fazê-lo desistir. Pergunta: como Paulo permaneceu firme em sua decisão e como os irmãos reagiram? Então Paulo ele não cedeu à pressão de seus irmãos. Ele estava determinado em cumprir a sua missão, e ao ver essa reação de Paulo, os irmãos agiram respeitosamente. Eles disseram: como não conseguimos convencê-lo, paramos de insistir e dissemos: seja feita a vontade de Deus. Leitura do parágrafo 19. Aprendemos uma importante lição do que aconteceu com Paulo. Nunca queremos tentar convencer outros a não se empenhar por um proceder abnegado no serviço a Deus. Podemos aplicar essa lição a muitas situações, não apenas as que envolvem vida ou morte. Por exemplo, ao passo que muitos pais cristãos acham difícil ver seus filhos saírem de casa para servir a Jeová em designações distantes, eles estão decididos a não os desencorajar. Phyllis, que mora na Inglaterra, se lembra de como se sentiu quando sua filha única iniciou o serviço missionário na África. Foi uma época em que fiquei muito emotiva, disse Phyllis. Para mim foi difícil saber que ela ficaria tão longe. Eu fiquei triste e orgulhosa ao mesmo tempo. Orei muito sobre isso. Mas a decisão era dela, e eu nunca tentei fazê-la desistir. Afinal, eu sempre a havia ensinado a colocar os interesses do reino em primeiro lugar. Minha filha serve em designações no estrangeiro há 30 anos, e eu agradeço a Jeová todos os dias pela fidelidade dela. Como é bom quando apoiamos irmãos abnegados. Pergunta: que lição valiosa aprendemos do que aconteceu com Paulo? Então aprendemos que nunca queremos tentar convencer outros a não se empenhar por um proceder abnegado no serviço a Deus. Subtítulo: os irmãos nos receberam com alegria. Parágrafo 20 e 21. Foram feitos os preparativos e Paulo prosseguiu viagem. Alguns irmãos de Cesareia o acompanharam, dando assim uma prova de seu apoio de todo o coração. É interessante notar que, em todos os pontos de viagem até Jerusalém, Paulo e os que o acompanhavam procuraram o companheirismo dos irmãos cristãos. Lá em Tiro, eles encontraram os discípulos e permaneceram com eles por 7 dias. Em Ptolemaida, cumprimentaram seus irmãos e passaram um dia com eles. E, em Cesareia, eles ficaram por alguns dias na casa de Filipe. A seguir, conforme mencionado acima, alguns irmãos de Cesareia acompanharam Paulo e os outros viajantes até Jerusalém, onde todos foram acolhidos por Menason, um antigo discípulo. Lucas relata: ao chegarmos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Fica claro que Paulo queria estar com os que tinham a mesma fé que ele. O apóstolo era encorajado por seus irmãos, assim como nós também somos hoje. Sem dúvida, esse encorajamento fortaleceu Paulo para enfrentar os opositores irados que tentariam matá-lo. Então a pergunta: o que mostra que Paulo desejava estar com seus irmãos e por que ele queria estar com os que tinham a mesma fé que ele? Pois em suas viagens e partidas, ele sempre estava acompanhado por seus irmãos até sua partida, por onde passava isso acontecia: Tiro, Ptolemaida, Cesareia e outros. E isso era bom para ele, pois fortalecia sua fé e o ajudava a enfrentar as provas que viriam. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração do estudo e espero que possa ter sido proveitoso para vocês. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.